Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos ver alguns conceitos básicos em nutrição e sobre a pirâmide alimentar. Essa aula é muito importante porque ela é a base para que você entenda sobre o universo da nutrição. Entender esses conceitos é muito importante para à medida que vão avançando os seus conhecimentos na área, tá? E a pirâmide alimentar, porque ela é o guia da população brasileira sobre alimentação saudável e é extremamente importante que o profissional de nutrição, técnico ou nutricionista, entenda como que ela é construída, como pode ser utilizada como ferramenta de educação nutricional, tá bom? Vamos para o primeiro conceito. Bom, o primeiro conceito muito importante que é entender o que é a nutrição. A nutrição é uma ciência que estuda todos os processos por meio dos quais o organismo recebe, utiliza e elimina os nutrientes ingeridos. Ou seja, de uma forma mais prática, a nutrição é uma ciência que estuda desde o momento que você coloca o alimento na boca, toda a passagem desse alimento, processos de digestão, absorção, de transporte, de excreção, os nutrientes que contém nesses alimentos, a função de cada nutriente, as doenças envolvidas pela carência ou excesso dos nutrientes também. O profissional que é formado na área de nutrição, ele é capacitado a orientar as pessoas sobre a melhor forma de se alimentar, de acordo com o seu momento de vida, seu estado fisiológico, né? Então, aqui embaixo, ó, ele envolve aspectos desde a seleção e escolha dos alimentos, passando pelo contexto de vida do indivíduo, até a sua relação com a saúde e doença, sem esquecer dos aspectos fisiológicos. Ou seja, é uma ciência, né, que é voltada para a orientação de acordo com o contexto de vida da pessoa. Então, o profissional ele tem que entender esses aspectos e orientar como que deve ser a alimentação considerando esses aspectos. Aspectos sociais também, econômicos, culturais, psicológicos, envolvidos aí com a alimentação. E a dietética? A dietética, ela é a aplicação das ciências da nutrição, tá? Na prevenção e no tratamento de doenças e na promoção e educação da saúde para indivíduos ou coletividades. Nada mais é do que colocar em prática o que se aprende na ciência da nutrição. Ou seja, quando eu oriento a melhor forma de preparo de determinados alimentos, como é que deve ser temperado, qual é o corte mais adequado, a composição, a montagem de um prato. Isso é a dietética, é a aplicação da ciência da nutrição na prática. E o alimento, né? O alimento, ele é o principal instrumento do nutricionista e do técnico em nutrição. A gente trabalha com o alimento. E o alimento é o material que o organismo recebe para satisfazer suas necessidades fisiológicas e são constituídos de nutrientes. Então, o alimento é o combustível do nosso organismo para satisfazer as necessidades fisiológicas. Nem todo alimento ele é rico em nutrientes. Tem alguns alimentos que a gente chama assim de calorias vazias. Eles fornecem sim energia, mas não nutrientes, né? E se isso não for corrigido, né, se isso for em excesso, a pessoa vem aí a ter algumas deficiências nutricionais, algumas carências. E o nutriente, eles são substâncias químicas, são indispensáveis ao funcionamento do organismo e que são obtidas através da digestão dos alimentos ingeridos. Então, para eu conseguir todos os nutrientes necessários para o funcionamento do organismo, eu consigo através dos alimentos. Então, por isso que eu tenho que escolher os alimentos de uma forma inteligente. Os alimentos a combinação de alimentos que vão me fornecer
os nutrientes indispensáveis, tá? Não existe nenhum alimento completo que tenha todos os nutrientes indispensáveis. Ah, se eu comer esse alimento eu tenho tudo, não preciso me preocupar com nada. O único alimento é o leite materno, tá? O único alimento que tem essa riqueza de nutrientes e da quantidade certa, que contém todos os nutrientes indispensáveis para o funcionamento do organismo, é o leite materno, tá? E durante os 6 primeiros meses de vida do bebê, porque depois disso é necessário complementar. Então, por isso que não existe alimentos milagrosos. O que acontece é uma combinação de alimentos dentro de uma dieta que eu consigo ter todos os nutrientes necessários e indispensáveis para o funcionamento do organismo, tá? Outros conceitos. Então, macronutrientes. A gente viu o que é nutriente, são substâncias químicas indispensáveis para o funcionamento do organismo. Os macronutrientes são substâncias necessárias ao organismo em grandes quantidades, tá? Então, macro vem da quantidade da ideia de grande. Então, eu preciso de grandes quantidades em relação aos micronutrientes, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Quais são eles? Os carboidratos, gorduras, as proteínas. E são amplamente encontrados nos alimentos. Então, o que seriam essas grandes quantidades, né? O carboidratos, gorduras, proteínas, as recomendações normalmente são em gramas, tá? E os micronutrientes, eles são nutrientes também muito necessários para o organismo, não quer dizer que eles são menos importantes, só que eu preciso de pouca quantidade. E aí, diferentemente dos macronutrientes, os micronutrientes, normalmente eu preciso só de miligramas ou microgramas, que é o caso das vitaminas e dos minerais, tá? Então, não é que um é mais importante que o outro, é que os macro, repetindo, né, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas, tá? As gorduras eu também posso chamar de lipídios, tá, pessoal? É a mesma coisa. Eu preciso deles em maiores quantidades. E os micro, eu preciso de pequenas quantidades, vitaminas e minerais. Então, quando eu falo assim, vitamina A, ele é um macro ou ele é um micronutriente? Ele é micronutriente. Ah, o ferro é micronutriente. Carboidrato, ele é macronutriente, ok? E um outro conceito, né, que a gente ouve muito, né, é o metabolismo. O que é o metabolismo? É a combinação de processos através dos quais a energia é extraída dos nutrientes, carboidrato, proteína e lipídio, e utilizada pelo organismo. Ou seja, uma forma mais clara para você entender, o metabolismo é o processo do organismo em retirar a energia dos alimentos e utilizar essa energia, tá? Então, quando o organismo da gente utiliza a energia que vem dos alimentos, né, que vem dos nutrientes energéticos, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, nessa retirada de energia, eu estou fazendo um processo chamado anabolismo. Eu estou obtendo energia. E quando eu gasto essa energia, porque aí essa energia vai ser desviada para diversas funções, não somente a atividade física. O fato do meu sistema circulatório estar funcionando, respiração, hormônios sendo produzidos, todas essas funções, elas exigem um gasto, elas exigem energia, tá? Então, o metabolismo é essa combinação de obter energia e gastar essa energia. O gasto a gente chama de catabolismo, tá bom? Que está aqui entre parênteses, que significa degradação e quebra. Então, o metabolismo, resumindo mais uma vez para entender, é a combinação de processos de obtenção de energia e gasto dessa energia, tá bom? Aí, vamos agora para as funções dos nutrientes, né? Então, os nutrientes, eles são agrupados em 3 funções: construtora, reguladora e energética, tá? Então, a função construtora, né, como o próprio nome já nos dá a entender, constrói e reparam todos os tecidos do organismo, como ossos, pele, sangue e músculos. Então, são nutrientes extremamente importantes para a manutenção
desses elementos aqui, ossos, pele, sangue e músculos. Os nutrientes que possuem essa função são as proteínas, fósforo e cálcio, tá? E onde a gente encontra esses nutrientes? Leite e derivados, carnes, ovos, aves e peixes, e nas leguminosas, feijões, ervilha, lentilha, grão de bico e soja. Tá? Só uma orientação aqui, a palavra leguminosas, muita gente entende legumes, né? Porque é muito parecido o prefixo aí. Mas não, gente, leguminosas não é a mesma coisa que legumes. Leguminosas são alimentos que nascem em favas, tá? Então, são os feijões, ervilhas, todos os tipos de feijões. Feijões branco, feijão preto, feijão roxo, feijão vermelho, né? Existe uma variedade aí gigante de feijões. A ervilha, a lentilha, grão de bico, a soja também, tá? Então, esses alimentos, a gente fala assim que eles possuem como principal função a função construtora, tá? Não quer dizer que eles não tenham outra função, tá? Eles até podem ter, sim, mas essa é a principal, tá? Porque o principal nutrientes que eles possuem são a proteína, no caso ali do leite derivados, o cálcio, tá? No leite derivados tem a proteína também, né? Ele é tanto fonte de cálcio como fonte de proteína. Ok? Deu para entender? Vamos pro próximo. A outra função. A outra função é reguladora. Reguladora, ela é uma função muito ampla. São nutrientes que regulam diversas atividades do organismo, né? Participam na síntese de hormônios, participam na melhora da visão, são elementos de hormônios, de neurotransmissores, enfim, diversas funções do nosso organismo. E os nutrientes com essa função são vitaminas e sais minerais, tá? E onde a gente encontra vitaminas e sais minerais? Nas frutas, verduras, legumes e cogumelos, tá? Não quer dizer, não é somente nesses alimentos que eu encontro vitaminas e sais minerais, tá? Por exemplo, a carne, eu tenho ferro, eu tenho vitaminas também presente no leite, presentes lá nos outros alimentos que eu citei anteriormente. Mas é que esses aqui, a principal função deles é a função reguladora, tá? E são os principais alimentos que eu encontro vitaminas e minerais, né? Eles são mais ricos, por isso que eles se enquadram nos alimentos de função reguladora. E a função energética. Fornecem calorias para o organismo, dão energia para as atividades do dia a dia. Então, são nutrientes que eles têm como objetivo principal nos dar energia, né? Função energética. São os carboidratos e os lipídios. Então, vamos lá. Cereais, os pães e as massas, bolos, raízes e tubérculos, né? Então, as batatas, a mandioca, a mandioquinha, os óleos vegetais, manteiga, margarina, frutas com alto teor de gordura, como por exemplo o coco, o abacate, né? Então, esses três primeiros aqui são ricos em carboidratos, né? Que são cereais, pães, massas e bolos, raízes e tubérculos. E os demais aqui embaixo são alimentos que possuem gordura, tá? Só lembrando que a gordura do coco e do abacate é uma gordura boa, tá? Não é uma gordura insaturada, né? Que ela não faz tanto mal ao organismo, claro, só em excesso, né? Como tudo em excesso vai nos causar algum problema. Mas o óleo dessas frutas, a gordura que contém nessas frutas é uma gordura insaturada, é um tipo de gordura que não prejudica o coração, desde que consumidas também em quantidades balanceadas, tá? Então, mais uma vez a observação aqui.
tá? Não, eu encontro carboidrato nas frutas, né? Que elas estão aqui nesse grupo aqui. Eu tenho carboidrato nas frutas, eu também tenho carboidrato nos legumes, só que não é o principal nutriente desses alimentos. Por isso que eu coloquei aqui, né, os carboidratos como função energética e quais são os alimentos que representam esse grupo de carboidratos. Esses aqui, tá? Os açúcares também, tá, gente? Aqui eu não coloquei todos, mas os doces, os açúcares, eles também entram nessa função energética, tá? Todos os derivados aqui dos cereais, né? Arroz, o milho, farinha de trigo, todos os seus subprodutos, eles entram nesse grupo aí também. E agora, vamos fazer aqui um exercício para fixar melhor em relação a esse grupo de funções. Então, relembrando, nós possuímos 3 funções dos nutrientes. Eles são agrupados em 3 funções: construtora, reguladora e energética. Quando a gente vai elaborar um cardápio, nas principais refeições, ou seja, café da manhã, o almoço e jantar, eu tenho que ter o cuidado de ter pelo menos um alimento de cada grupo, com cada função. Então, eu tenho que ter pelo menos um alimento com função energética, um alimento com função construtora e um alimento com função reguladora. Nas refeições intermediárias, não tem essa obrigação de ter todos os grupos, todas as funções, tá? Porque às vezes não cabe ali, depende muito do valor calórico daquela dieta que eu estou planejando, né? Então não tem a obrigatoriedade de ter, por exemplo, na colação, que é o lanchinho da manhã, eu tenho que ter os 3 grupos. Às vezes, dependendo do contexto, não vai caber ali eu colocar um alimento de cada função. Porque às vezes a pessoa ali, eu vou colocar uma maçã de lanche da manhã, ou um iogurte de lanche da manhã. Eu não vou ter os 3 grupos, as 3 funções, perdão. Mas nas principais refeições eu preciso ter sim, tá? Então, agora a gente vai fazer um exercício bem rapidinho. Então, aí tem um exemplo de um café da manhã. Eu procurei colocar um café da manhã bem próximo do que o brasileiro costuma fazer, né? Que é um pão francês, margarina, leite e mamão, né? Um mamão papai. E depois o almoço, alface com tomate, arroz, feijão, frango assado, cenoura cozida e um suco de abacaxi adoçado. Então, o que eu quero que você faça aí? Anote ou pode fazer mentalmente aí, como você preferir. O pão francês, ele se encaixaria em qual função? Qual é o nutriente predominante nele? E qual é a função desse nutriente? A margarina, a mesma coisa, o leite, a mesma coisa e o mamão. Aí, a gente representa o seguinte: a função energética, coloca o E. Função reguladora, você coloca o R. E a função construtora, você coloca o C, tá? Se você preferir, dá uma pausa aí no vídeo, anote aí no seu caderno e faça essas anotações ao lado. Por exemplo, o pão francês, eu acho que é E. Aí você vai pôr o Ezinho de E de energético, tá? Mesma coisa com o almoço, ok? Já fez aí? Vamos lá para as respostas, para ver se você acertou. Pão francês, ele é energético. Porque o nutriente predominante nele é o carboidrato. O pão é fonte de carboidrato. E o carboidrato, ele é um nutriente com função energética. A margarina. A margarina é um alimento rico em gordura, de lipídio. Ele é fonte de lipídio. E o lipídio é um nutriente com função energética também. O leite. O leite, função construtora. Por quê? Porque o leite possui proteína e cálcio. E se fosse leite com café, né? O café, por si só, ele praticamente não possui nenhum nutriente predominante, né?
desses nutrientes que eu tô falando de função, né? Ele não tem uma quantidade significativa de carboidrato, nem de lipídio, nem de alguma vitamina que poderia se encaixar no regulador. Agora, se for um café com açúcar, ele se encaixa no energético, porque aí no caso vai ser o açúcar que vai estar dando um valor calórico para a bebida e, consequentemente, vai ser energética por conta do carboidrato presente no açúcar, tá? O próximo alimento, mamão, função reguladora, né? As frutas possuem aí vitaminas e minerais que têm função reguladora. Almoço, alface com tomate, regulador. Arroz, faz parte lá dos cereais, então função energética. Feijão, leguminosas, fonte de proteína, construtor. Frango assado, construtor. Cenoura cozida, reguladora. Suco de abacaxi adoçado, ele é tanto regulador quanto energético. Energético por conta do açúcar, tá? Então eu tenho que levar em consideração se esse suco é adoçado. Outra observação, se o suco for artificial, ele não entra como regulador, ele entra como energético, porque ele tem pouca quantidade de fruta presente na bebida. Vamos para mais um exemplo de refeições. Então, lanche da tarde, né? Eu coloquei aqui, embora não tenha a obrigatoriedade de ter as três funções em todas as refeições, mas eu coloquei aqui um exemplo de um lanche da tarde em que é possível, sim, colocar 3 funções de nutrientes na refeição, né? E ser coerente, né? De acordo com o dia da pessoa, as preferências alimentares, porque a gente tem que levar tudo isso em consideração. Tá? Então, aqui tem um exemplo de um lanche da tarde: iogurte natural, banana, aveia. E o jantar, brócolis, purê de batata e uma carne moída. Eu coloquei esse jantar de propósito só para vocês entenderem, né, que é possível fazer um prato um pouco com menos itens, né, diferente ali do almoço, né, que tem bastante itens na composição. Então, um jantar com menos itens, mas que ele possui, sim, as três funções, tá? Mais uma vez, se quiser pausar o vídeo para você fazer aí sozinho no seu caderno, colocando as letrinhas do lado, a legenda. E a gente vai agora para as respostas. Iogurte natural, construtor. Leite e derivados fazem parte, né, dessa função, desses nutrientes que possuem essa função. Banana, reguladora. E aveia. Então, olha só, esse lanche da tarde, eu consigo reunir as 3 funções, tá? A aveia é energética. Brócolis, regulador. Purê de batata, energético, que é carboidrato. E carne moída, que é construtor. Então, ó, o jantar com menos itens, né? Um jantar com só apenas três alimentos, 3 preparações, e eu tenho as 3 funções de nutrientes, tá? Uma observação a fazer. Aqui, neste primeiro momento, nós estamos aprendendo somente as funções dos nutrientes, tá? Não estamos ainda entrando na questão de qualidade de alimentação saudável. Porque, por exemplo, Vânia, se eu colocasse aqui açúcar no lugar da aveia, ou colocasse chocolate, colocasse aqui aqueles confeitos de chocolate, não seria também energético? Eu estaria atendendo a recomendação. Sim, em termos de funções, estaria atendendo sim a recomendação. Mas a gente tem que observar, quando a gente vai mais a fundo, né, pensar no que o alimento vai me trazer, eu não tenho que pensar só na função do nutriente, eu tenho que pensar na composição daquele alimento. É a mesma coisa aqui na carne moída. Se você colocar aqui salsicha, linguiça, eles também são construtores, mas
Se a gente for comparar uma carne moída refogada com temperos naturais, né, com alho, com cebola, e comparar com a composição da salsicha e da linguiça, são alimentos que têm muita diferença. Né? A linguiça e a salsicha são ricas em sódio, possuem conservantes, eles possuem a mesma função, tá? Função construtora, porque possuem proteínas e, consequentemente, função construtora. Mas não é só isso que eu tenho que ver nos alimentos, tá? É porque nesse primeiro momento a gente está só focando na questão da função dos nutrientes, tá bom? Mais pra frente vocês vão entender essa questão do alimento mais indicado, da qualidade do alimento, da composição do alimento, tá? Mas de praxe, o alimento, quanto maior, menos processado, melhor, tá? E agora vamos para a pirâmide alimentar, né? Como que surgiu as pirâmides alimentares, os guias alimentares? Né? Sempre teve uma necessidade de se criar algumas ferramentas, de criar alguns mecanismos de orientação para a população. Então, porque não bastava somente ser um documento por escrito, coma mais isto, ou evite aquilo, prefira alimentos integrais. Era necessário criar uma forma gráfica, alguma coisa mais visual, para que a população, ao ver, né, esse documento, conseguisse ali, de uma forma rápida, entender como ele poderia montar o seu prato, como é que deveria combinar os alimentos no seu dia a dia. Então, na década de 80, foi criada a roda dos alimentos. Então, essa era um formato de roda, né, simbolizando aí um prato, e aí era dividida pelos grupos de alimentos, né? Então, o grupo dos cereais, as verduras, as frutas, né, os leites derivados, etc. Só que observaram que esse modelo não teve muito sucesso, né? Embora ele tivesse essas divisões, teve a necessidade de ter uma forma gráfica em que a pessoa, ao bater o olho, ela tivesse uma real noção daqueles alimentos que ela tinha que preferir, aqueles alimentos que ela tinha que consumir em menor quantidade, né, ou em maior quantidade. Foi aí que surgiu a pirâmide alimentar, né, o formato de pirâmide. Ela foi criada primeiramente nos Estados Unidos em 1992. Então, escolheu esse formato de pirâmide porque ao bater o olho, né, ao ver de cara assim, a pessoa já entende que, por exemplo, na base são aqueles alimentos que você tem que consumir em maior quantidade. Não quer dizer que são mais importantes ou menos importantes, mas que você precisa consumir mais vezes por dia. Então, aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, não sei se dá para enxergar, o grupo da base da pirâmide, que está inclusos pães, cereais, arroz, massas, de 6 a 11 porções. Porque eles são alimentos energéticos, né? Então, precisam ser consumidos uma quantidade adequada aí para fornecer essa energia. Lá em cima, né? Vamos pular aqui. As carnes, elas não precisam ser consumidas em excesso. Em menos porções que os carboidratos, elas já trazem, né? Já traz ao organismo as quantidades de proteínas necessárias para o dia a dia. Então, não há necessidade de consumir em grande quantidade. Então, essa é a pirâmide americana. Aqui no Brasil, em 1999, a professora Sônia Tucunduva Philip publicou a Pirâmide Alimentar Adaptada, Guia para a Escolha dos Alimentos. Então, foi uma versão da pirâmide americana, né? Teve uma adaptação, e ela foi planejada se baseando em 3 valores energéticos: 1.600 calorias, 2.200 calorias e 2.800 calorias. Então, vamos entender aqui como que ela foi dividida. Então, na base, a gente tem os cereais, pães, tubérculos e raízes. E tem um intervalo aqui de 5 a 9 porções. Então, se a pessoa tinha um gasto energético baixo, ela tinha que consumir em torno de 5 porções ali por dia. Se ela tinha um gasto energético mais elevado, ela tinha que consumir 9 porções, tá?
E aí tinha a divisão aqui de cima, a gente tem as frutas, que eram de 3 a 5 porções, as hortaliças de 4 a 5, as leguminosas, uma porção por dia, carnes e ovos de 1 a 2 porções, leite e derivados 3, óleos e gorduras de 1 a 2 porções por dia e açúcares e doces de 1 a 2 porções por dia também. Ai, professora Vânia, o que significa essas porções? A gente já vai ver alguns exemplos do que seriam essas porções, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Então, essa foi a primeira pirâmide brasileira, né? Foi criada em 1999. Vocês conseguem ver pelo Google Acadêmico o artigo da publicação dessa pirâmide alimentar, dessa primeira pirâmide. Embora não seja esta a pirâmide que a gente utiliza atualmente, porque ela sofreu algumas atualizações, mas é importante você ler para você entender como que ela foi criada. Lá tem mais detalhes, né? Por que foi pensado nessa divisão, nesses números de porções, tá? Aí, quando foi em 2005, houve a necessidade de fazer uma atualização, uma modificação na pirâmide alimentar. Por quê? Primeiro que a pirâmide alimentar americana também se modificou e a legislação de rotulagem brasileira começou a ter como base o valor energético de 2.000 calorias. Então, se vocês observarem, você pode até pegar um produto aí, um rótulo de qualquer produto que você tem aí no seu armário, você vai ver lá as informações nutricionais do produto e vai estar escrito assim, baseado numa dieta de 2.000 calorias, tá? Então, a informação nutricional, ela é baseada em 2.000 calorias. Então, não fazia sentido a nossa pirâmide alimentar, ela ser baseada em outros valores. Então, ela foi adaptada, ela foi ajustado o número de porções, que se a pessoa consumindo os números de porções indicados aqui na pirâmide, por dia, ela chega no valor aproximado de 2.000 calorias. Obviamente, gente, nem todo mundo tem a necessidade calórica de 2.000 calorias. Cada um, de acordo com a sua atividade, de acordo com o seu metabolismo, o seu estado fisiológico, tem uma necessidade calórica diferente, tá? Que pode ser mais ou menos que 2.000 calorias. Mas esse valor de 2.000 calorias é um valor base. Vamos dizer assim, que é um valor calórico que abrange uma boa parcela da população. E aí, conforme a necessidade da pessoa, a gente vai ajustando os números de porções. Por exemplo, um adolescente, ele gasta mais de que 2.000 calorias, ele precisa consumir mais de 2.000 calorias. Então, obviamente, as porções indicadas aqui na pirâmide, elas vão aumentar, tá? Ele vai ter que consumir mais de 6 porções desse grupo aqui de cereais, ele vai ter que consumir mais frutas. Provavelmente, né, eu vou ter que aumentar as porções de carnes, porque está em fase de crescimento, então é importante aumentar a necessidade de proteína, tá? Então, a pirâmide alimentar é um guia para a população. À medida que eu vou orientando as pessoas individualmente, eu vou ter que ajustar esse número de porções, tá? Em 2013, a gente sofreu mais uma adaptação da pirâmide alimentar, né? Ela teve um redesenho, né? Os desenhos ficaram assim mais visíveis, deu uma ênfase aos alimentos integrais, aos iogurtes, frutas regionais, deu um destaque aos vegetais verdes escuros, né? Ou seja, ela ficou assim com um aspecto, digamos, mais bonito, né? Mais fácil de compreender os desenhos. Eu vou colocar aqui a próxima, que aí vocês conseguem ver melhor, tá? Aqui tá mais ampliada a imagem. E na pirâmide também foi incluso aqui esse lembrete, né? De se realizar 6 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, que são as principais, e os lanches intermediários, que são o lanche da manhã e o lanche da tarde. E esse recadinho aqui, ó, pratica atividade física no mínimo 30 minutos por dia, né? Porque é muito importante você aliar a alimentação saudável com a atividade física. E aí, esta é a pirâmide brasileira atual, tá? Então, vou explicar ela aqui mais uma vez, como é que é formado os grupos e cada função
e função de cada grupo. Então, aqui, o primeiro grupo é a base. Por que está na base esses alimentos? Porque são os alimentos que têm como principal função em fornecer energia. Eles também oferecem alguns outros nutrientes, só que a principal função é fornecer energia. Então, qual é o principal nutriente que eu encontro na base? Carboidrato. E quantas porções eu posso consumir deste grupo? 6 por dia. Baseado numa dieta de 2.000 calorias, tá? Aí aqui em cima, eu tenho, esse nível aqui, eu tenho os alimentos com predominância em vitaminas e minerais. Tá? Então, logo a função deles é reguladora. As frutas, 3 porções por dia e legumes e verduras, 3 porções por dia também. Mas aqui acima, a gente tem o terceiro nível, que são os alimentos ricos em proteína, fontes de proteína. Aí eles têm uma subdivisão. Eu tenho o grupo do feijão, que entra aqui o grão de bico, a lentilha, a soja e também as oleaginosas, que são as castanhas. Lembram que na pirâmide anterior, a de 2005, não tinha o destaque para as oleaginosas. E o Brasil, a gente tem regiões que consomem com frequência esses alimentos, então era preciso incluir. Então ele está aqui nesse grupo do feijão. Tem o grupo das carnes e ovos, né? Eles até colocaram um desenho aqui do salmão, enfatizando o consumo desse peixe. E aqui o grupo do leite, queijos e iogurtes, 3 porções por dia, tá bom? Aqui no topo, dando a ideia, né? O topo divididinho, é um espaço pequeno, dando a ideia que você tem que consumir em pequenas quantidades. Gorduras, óleos e gorduras, 1 porção, e açúcares e doces, 1 porção. Agora vamos entender o que é essa porção, né? Só lembrando o conceito de porção, a porção é a quantidade usual para uma pessoa do alimento já pronto, tá? E essas porções da pirâmide alimentar, ela é baseada num valor calórico de referência. Então, o grupo lá da base da pirâmide, que é o grupo do arroz, dos pães e das massas, ele é baseado em 150 calorias. Obviamente, às vezes tem aí uma oscilação, né? Porque depende muito de como é preparado esse alimento, mas, de um modo geral, a porção do alimento que está presente naquele grupo alimentar, naquele grupo da pirâmide, ele tem que ter, em média, 150 calorias. Então, aqui são apenas alguns exemplos, tá, gente? Porque existe uma lista grande desses indicativos de porções que vocês podem baixar naquele artigo que eu falei, da pirâmide alimentar da Sônia Tokunduva. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para você entender. Então, o que seria uma porção do grupo da base da pirâmide? 4 colheres de sopas de arroz. Se você comer 4 colheres de sopa de arroz, que dá 125 gramas, você já está consumindo 1 porção daquele grupo. Uma fatia de bolo, você já está consumindo mais uma porção. 4 colheres de macarrão, mais, que equivale a 1 porção. Pão de forma, 2 fatias. E pão francês, 1 unidade. Então, vamos supor que no café da manhã você consumiu 2 pães. Você já consumiu 2 porções do grupo da base da pirâmide. E aí, no almoço, você consumiu 8 colheres de arroz. Aí, você está consumindo mais 2 porções do grupo da pirâmide. Aí, você consumiu um bolo de lanche da tarde, uma fatia de bolo. E à noite, você comeu macarrão. Então, aí já deu 6 porções no dia inteiro, tá? Deu para entender? Então, são aqui alguns exemplos de porções do grupo da base. Aí, subindo no nível da pirâmide, a gente tem o grupo das frutas. Elas são baseadas em 70 calorias. Então, voltando aqui. Aqui, ó, grupo das frutas. Se você consumir uma fatia de abacaxi, você está consumindo 1 porção. Uma banana, 1 maçã, meia unidade de uma papaya. Ah, saiu um pouquinho errado aqui, ó. É papaya. E uva, 8 bagos. Tá? Aqui ao lado tem a gramagem, porque às vezes uma fatia para é uma fatia mais grossa, uma fatia mais fina, enfim.
Então, tem a gramagem aqui ao lado como uma referência. Lembrando, suco, ele também entra nesse grupo, mas desde que seja suco natural. Suco artificial não entra no grupo das frutas. Grupo das verduras e legumes. Então, aqui, 3 colheres de abobrinha, 11 folhas de alface, couve-flor, 3 ramos, 4 rodelas de tomate. Então, de acordo com a pirâmide alimentar, quantas porções eu tenho que consumir por dia desse grupo? 3. Então, dentro das opções, né, de verduras e legumes, tem lá as quantidades, né? Então, a pessoa fala, eu comi uma rodela de tomate, eu tô comendo uma porção do grupo das hortaliças. Não, uma rodela de tomate não equivale nem meia porção, tá? Então, tem que ter essas quantidades aqui para atingir 15 calorias, tá? Grupo dos leites e derivados. Então, se você consumir 180 ml de leite integral, que equivale aí mais ou menos um copo americano, iogurte natural, 400 ml, então para você atingir a porção aí de leite derivado, você teria que consumir 2 copos em média de iogurte, né? Queijo branco, 50 gramas. Requeijão, 45 gramas, que mais ou menos uma colher e meia de sopa. Então, aqui tem as referências do grupo do leite e derivados, que tem que ter 120 calorias. Grupo das carnes, ovos e peixes. Então, aqui, ó, coloquei os exemplos mais comuns. Carne moída, 5 colheres de sopa, equivale a uma porção. Um filé de frango grelhado, equivale a uma porção. 2 ovos, equivale a uma porção. E peixe, né, pescada, cozida ou assada, um filé equivale a uma porção. Se você consumir ovo frito, um peixe frito, um frango à milanesa, essa gramagem ela diminui. Por quê? Porque esse grupo aqui, ele é baseado em 150 calorias. Então, se o filé de frango for a milanesa, essa gramagem aqui ela vai reduzir. Porque senão se for 100 gramas de frango à milanesa, concorda que vai passar esse valor? Então, você vai ter que reduzir aqui essa gramagem. Então, o filé de frango, quando ele é frito, a milanesa, eu vou ter que consumir aí 60 gramas, 70 gramas, tem que ver na referência lá da listinha, tá? Por isso que a gente fala que alguns alimentos, né, frituras, né, alimentos muito gordurosos, não é que eles são proibidos, mas a gente tem que consumir com moderação, porque você vai estar aumentando aí o valor calórico. Grupo das leguminosas, então, 2 colheres de sopa de ervilha equivale a uma porção, 1 colher e meia de feijão branco, o feijão cozido comum, né, o nosso carioca aqui, São Paulo, por exemplo, quando ele é 50% caldo, 50% grãos, uma concha aí pequena, equivale já a uma porção. Grão de bico, uma colher e meia, já equivale a uma porção. E a lentilha, 2 colheres de sopa, equivale também a uma porção. Lá no topo da pirâmide, né, que são aqueles que a gente tem que ficar atento, que não podemos consumir em excesso, que só pode consumir uma porção por dia. Então, 1 colher de azeite, equivale já a uma porção, meia fatia de bacon, a parte gordurosa, a manteiga, meia colher de sopa, tá, gente? Não coloquei sopa aqui, mas é meia colher de sopa, que equivale aí quase 10 gramas, já equivale a uma porção, e óleo vegetal de soja, 1 colher de sopa por dia, já equivale a uma porção. O outro grupo dos açúcares, né, ele tem como referência o valor calórico de 110, aqui, 110 calorias. Então, 1 colher de sopa de açúcar já equivale a 110 calorias, já equivale a uma porção. Doce industrializado, tipo goiabada, né, ou outro doce que a porção já tenha 110 calorias, é considerado uma porção aqui desse grupo. Tá? E tem aqui a glicose de milho, 2 colheres de sopa, o mel também, 2 colheres de sopa e meia, equivale a uma porção desse grupo de açúcar, tá? Então,
com essas porções do grupo das pirâmides, você consegue ir montando o seu prato, suas refeições, colocando os grupos, distribuindo essas porções ao longo do dia. E aí com isso, você já consegue ter aí em mente como a composição de uma alimentação saudável. Estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido sobre alguns conceitos da área da nutrição, as funções dos nutrientes, a pirâmide alimentar. Tá? Aqui tem algumas referências que vocês podem estudar um pouquinho mais, procurar, ler, tá? Aqui é o artigo que eu falei para vocês, ó, esse artigo aqui de 99, que é o da pirâmide. Lá tem a listinha das porções também, você consegue procurar aí no site de busca acadêmico, e alguns livros que você pode procurar e ler um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Treinem esses exercícios de você montar um cardápio e colocar ao lado a função dos nutrientes, tá bom? Que dessa forma você vai se aprimorando e entendendo um pouco mais sobre nutrição, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.